Capítulo 2 Constituição e características do movimento. O movimento dos análises, fundado por Marc Bloch, 1886-1944, e Lucien Febvre, 1878-1956, transformou a produção da historiografia no século XX. Além de propor inovações em relação à forma de abordar e interpretar a história, consolidaram novas instituições historiográficas, sistema de troca interdisciplinar e um movimento sociocultural que ressoou por gerações em diversos lugares do mundo. A revista Análise foi o principal veículo e instituição desse movimento, promovendo a história total e a história problema. Para entender a constituição e as características desse movimento, é necessário examinar o contexto histórico e intelectual que precedeu sua criação, suas bases teóricas e metodológicas e o impacto que teve nas ciências humanas. A historiografia disciplinar acadêmica do século XIX, influenciada pelo positivismo de Auguste Comte e principalmente pela metodologia de Leopold von Ranke, privilegiava a objetividade, a precisão factual e a cronologia dos eventos políticos. A história era vista como narrativa linear, focada em grandes feitos políticos e militares, muitas vezes limitada a biografias de líderes, batalhas e tratados diplomáticos. Os historiadores buscavam mostrar como realmente foi, em uma tentativa de recriar os eventos históricos de forma imparcial, com ênfase na documentação e na fonte primária. Além disso, a história no século XIX era fortemente conectada ao nacionalismo, servindo para consolidar identidades nacionais, como foi o caso da Alemanha e da Itália, em seus processos de unificação. O foco na política e nas elites como protagonistas da história deixou pouco espaço para outras dimensões, como a história social, econômica ou cultural. Já no final do século XIX e início do século XX, surgiram críticas a essa historiografia tradicional, tanto na França quanto na Alemanha. Intelectuais como Julius Michelet e Jacob Burckhardt começaram a questionar a ênfase excessiva nos grandes eventos políticos, apontando a necessidade de entender a vida cotidiana, as estruturas sociais e os impactos culturais das sociedades. Karl Lamprecht, 1856-1915, na Alemanha, foi um dos primeiros a defender uma história cultural e psicossocial em oposição à visão mais política de Henke. No campo das ciências naturais, aliás, sociais, as contribuições de Durkheim, introduzindo o conceito de fatos sociais, e de Weber, destacando a importância de compreender as motivações e os valores do indivíduo no contexto histórico, foram fundamentais para uma interpretação racionalista das sociedades, diferente da proposta positivista e da proposta historicista. Enfim, esses e outros intelectuais criaram as bases para uma abordagem mais ampla e interdisciplinar da história. Foi nesse contexto de contestação da historiografia tradicional que Febvre e Bloch fundaram em 1929 a revista Annales d'Histoire Économique et Sociale, Anais de História Econômica e Social. Influenciados por figuras como Henri Bert, que promovia a síntese das ciências humanas por meio da Revue de Synthèse Historique, Bloch e Febvre buscaram romper com a historiografia política tradicional e propor uma nova forma de estudar a história. Além desse contexto intelectual, o fim da Primeira Guerra Mundial trouxe profundas mudanças sociais e intelectuais na Europa. A devolução da Alsácia-Lorena à França e o projeto de transformar a Universidade de Estrasburgo em um centro de excelência intelectual
foi o pano de fundo para o encontro dos dois pais fundadores. Estraburgo, por estar fora do eixo de poder acadêmico francês, ofereceu um ambiente propício para o desenvolvimento de novas ideias e a possibilidade de se construir um novo centro de poder acadêmico. Desde a sua primeira edição, a revista se destacou pela interdisciplinaridade, reunindo historiadores, geógrafos, sociólogos, economistas e cientistas políticos. Essa característica marcante refletia a crença de que a história, para ser completa, deveria dialogar com outras disciplinas, oferecendo uma visão mais abrangente e complexa das sociedades humanas. A análise não buscava apenas integrar diferentes áreas do conhecimento, mas também consolidar a história como a disciplina central das ciências humanas. O termo escola dos análises não deve ser entendido como escola no sentido físico, mas como um movimento que introduziu um novo paradigma epistemológico na historiografia. Esse paradigma rompeu com a história factual e linear, propondo uma história-problema, na qual o historiador, em vez de narrar eventos, deveria formular questões e hipóteses sobre o passado. A história passou a ser vista como uma ciência interpretativa, preocupada não apenas com os fatos, mas com as estruturas subjacentes que os produzem. Uma outra característica do paradigma dos análises era a história total, defendendo que o historiador deveria investigar todas as dimensões da vida humana, econômica, social, cultural, religiosa e mental, para entender a complexidade das sociedades. A interdisciplinaridade da revista promoveu uma abordagem holística, buscando compreender os fenômenos históricos em sua totalidade. E essa abordagem contrastava com a historiografia do século XIX, que se limitava em grande parte à política, à diplomacia, à biografia e às questões militares. Enfim, a fundação da revista Análise foi um marco fundamental na institucionalização do movimento, criando uma rede de intelectuais comprometidos com a interdisciplinaridade e com uma nova concepção de história. A revista se consolidou nas décadas seguintes, passando por algumas reformulações e renomeações, como Análise de Storia Economica et Sociale e Análise de Storia Sociale e Análise Economies, Societies, Civilisations. A partir de 1956, com a morte de Fabre, Fernand Braudel assumiu a direção da revista, consolidando a terceira geração dos análises e ampliando seu escopo para incluir a história das mentalidades e das produções culturais.